Nós estamos aqui numa tarefa muito grande. Muitas vezes, quando nós começamos o trabalho, ficamos pensando como enfrentar um ano a mais. Será que estamos prontos para isto? Se esteja pronto ou não, nós vamos ter que enfrentar. Então, sempre que a gente ouve dizer que um ano novo pode ser um ano de realizações, muito melhor do que o ano que ficou. Mas, muitas vezes, nós temos que ver que o ano não tem nada a ver com a gente. Nós é que temos a ver com ele. Nós recebemos essa bênção de Deus, essa oportunidade de estarmos aqui para fazermos a nossa evolução. A evolução se faz com o trabalho, com o estudo e mais ainda com a boa vontade. Se nós não temos boa vontade, não alcançamos aquilo que é necessário. Se nós podemos fazer um pouco para ajudar o nosso próximo, também é uma realização feliz. Então, ficamos pensando que um ano começa agora, mais um ano. Será que nós vamos ter um grande aproveitamento para este ano? Nós vamos ter se tivermos boa vontade, porque quando a gente tenta fazer alguma coisa e não consegue, ou a pessoa não está aceitando ajuda, ou não quer a ajuda, porque a gente só consegue receber querendo receber. Quando estamos evitando, não aceitando, nós não recebemos. Receber tudo pronto, tudo fácil, nem é conveniente, porque quando não temos a luta, não corremos atrás das necessidades, muitas vezes não valorizamos, porque foi tão fácil para nós. Recebemos tudo, temos tudo, é tão fácil receber pronto. Mas é preciso que haja uma abertura, que se a pessoa não procura um pouco ter conhecimento do que está fazendo para dizer, eu aceito, eu não aceito. Como que nós vamos aceitar aquilo que não conhecemos? Como vamos querer aquilo que não sabemos? Então, é muito importante que a gente tenha boa vontade, porque com boa vontade nós conseguimos muito fácil as coisas e, se for difícil, conseguimos também. Hoje nós estamos já sempre pensando que o nosso planeta está num período de transição, e essa transição do planeta é para melhor. Ele está fazendo a evolução planetária e levando com ele toda a humanidade que faz parte do planeta. Nós sabemos que o planeta oferece para nós muito, e nós às vezes não queremos receber do próprio planeta a ajuda que ele está dando. São tantas oportunidades, tantas coisas que acontecem, que muitas vezes
Se tivéssemos boa vontade, nem aconteceria, porque não era preciso sofrer para receber. Nós podemos, sem o sofrimento, receber ajuda, mas quando nós não queremos, aí vem o sofrimento para chamar a nossa atenção e chegarmos a um ponto positivo. Certa vez, uma criança de 2 anos estava brincando na calçada. Passando um carro, subiu na calçada e pegou a criança. Então agora era um desespero, uma aflição, uma loucura. E essa criança não está morta, mas está muito mal. O que nós vamos fazer? Vamos levar para o médico, para o hospital, para atender naquele momento, urgentemente, para salvar o paciente. Assim foi feito, mas a criança não resistiu. Quando chegou no hospital, já estava morta. Então, a aflição da família era tanta, que não tinha como explicar o desespero. Mas foi tão interessante a gente observar as coisas, porque naquele momento passava por ali um médium que recebia uma entidade muito bonita, um espírito com uma evolução muito grande. E ele vendo aquela aflição, aquele desespero, ele não era conhecido lá. Ele viu aquilo, entrou e disse: mas o que está acontecendo aqui? Uma família inteira em desespero. Então disseram para ele o que havia acontecido. Ele então explicou: esta criança estava aqui para ficar realmente em pouco tempo. Não veio para viver anos e anos, veio para completar uma tarefa muito grande que ficou numa outra encarnação, no seu passado. Ele foi antes do tempo, ele suicidou, era um rapaz bonito, cheio de vida. Por uma contrariedade, ele veio ao suicídio. Então, faltou para ele o tempo suficiente da determinação de Deus para que ele fizesse a sua evolução aqui e voltasse para o mundo superior. Era um espírito evoluído, mas que praticou um crime. Nós sabemos que o crime, em todo caso, ele é crime mesmo, ele é um perigo, mas o pior crime que existe é o suicídio, porque a pessoa tira a sua vida, que foi tão conquistada, foi tão exigida, e ele recebeu essa bênção de nascer, crescer, viver, se preparar para evoluir. E ele deixou esta oportunidade por uma briga que foi feita e ele ficou muito contrariado, então foi a razão. Agora, esta criança é aquele espírito que fez o crime com ele mesmo, porque o suicídio é o pior crime, porque a gente tira a nossa vida, que foi um compromisso
com o nosso Pai para vir até aqui e evoluir. E, no entanto, nós cortamos. Então, é um crime duplo. Se assassinar uma pessoa é um crime, fazer um assassínio consigo mesmo são 2 crimes. E ele, então, veio para justificar. Ele, 2 anos antes de vencer a sua tarefa aqui na Terra, ele praticou esse crime. Então, os 2 anos que ele pediu a oportunidade de renascer, de vir aqui para justificar o que ele fez. Era uma criança sempre triste, uma criança nervosa, que não conseguia ter felicidade. Não era uma criança feliz, exatamente porque ele estava ajustando o erro do passado. Então, nós podemos dizer que nada é por acaso. Como sempre sabemos que o acaso não existe. Mas, quando chega a provação, o sofrimento para aquela família ou para aquela pessoa, nós sabemos que é a culpa que veio lá do passado, numa outra encarnação. Quantas vezes as pessoas chegam a duvidar até de Deus, principalmente naquele momento da aflição. Deus não é Pai, Deus não existe. Ele deixar acontecer isto. Mas não é Deus o culpado. O culpado somos nós mesmos. Então, aquela criança pagou o seu pecado, o seu passado lá de trás. E esta família que está em desespero tinha relação naquilo que ele praticou. Foi a família que não entendeu aquela criatura e acabou no que aconteceu. Porque muitas vezes a família não deu apoio, não ajudou. Então, aquele desespero que a pessoa está, ele tem que apoiar em alguém. E muitas vezes a própria família não chega a entender a situação e acontece. E esta família estava com ele na outra encarnação, agora passando pelo mesmo sofrimento, ajustando o passado. Então, aquele que diz assim, reencarnação não é verdade, tem que provar por que não é verdade. A gente sabe que numa família, seja uma família grande ou uma família pequena, sempre a gente vê a diferença de cada um. Um é mais equilibrado, controlado, outro já não é como ele. Um goza boa saúde, outro já é doente, e assim por diante. Então, na família, a gente vê as diferenças em evolução, porque os espíritos vêm nascer, vêm renascer exatamente para adquirir conhecimento e experiência. Então, passando para o mundo espiritual, vem o julgamento. E nesse julgamento é quando, muitas vezes, a pessoa tem que voltar para passar provas muito difíceis. Então, o Espiritismo que traz o conhecimento para todos, os livros estão aí.
A gente pode ler as obras de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. Ele deixou as obras aí, que são as obras básicas da doutrina, para que o espírita tome conhecimento daquilo que acontece, seja com ele, seja com os outros, seja com quem for. Entre todas as situações, ali nós encontramos resposta para aquelas necessidades, para aqueles compromissos, e alguns vêm com compromissos muito pesados, outros não, já vêm com um compromisso mais leve, mas isto é o resultado lá do passado. Nós sabemos que Deus é justo, muito justo. Se isto acontece, é a prova da justiça que vem fazer o julgamento necessário. Nós podemos dizer que o Livro dos Espíritos de Allan Kardec recebeu as orientações do plano espiritual. Ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. E ali nós encontramos resposta para tudo. É um livro muito didático, muito fácil da gente entender. Então, ficou ali no Livro dos Espíritos tanta coisa interessante que a gente pode, lendo, conhecer e ver a lógica daquilo. Aí vamos observando, vamos acompanhando. Veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o livro da consolação. Ele ali consola a pessoa, porque aquilo que a gente está passando, abrimos o Evangelho, está ali a nossa história. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz aquela fé para a pessoa, traz aquela explicação que ele precisa e o consolo pelas suas dores, os seus sofrimentos, seja o sofrimento físico ou moral. Então, nós podemos dizer, o espírita precisa estudar. Muitos espíritas não sentem vontade de ler Kardec. Fica lendo outros livros que não são básicos. A base é muito importante. Quando nós vamos construir o edifício, se nós não fazemos a base, aquela estrutura bem feita, ele vai desabar. E assim nós observamos entre os espíritas, aqueles que têm a base, que procura conhecer, tem um conhecimento diferente, ele sabe enfrentar, ele dá para os outros o exemplo do amor, aquela boa vontade de vencer. E a boa vontade está em tudo, em tudo, em tudo. O aluno que chega na faculdade sem vontade de fazer aquele curso, ele não faz o curso bem feito. Vai empurrado, ele já não vai ser um bom profissional. Então, nós podemos dizer que é necessário estudar. Hoje, os espíritos estão por aí, em toda parte. A gente nota que existe muita perturbação, muito sofrimento. Existe aqueles espíritos que não conseguem
desprender desta matéria, fica por aí incomodando, mas vêm os espíritos superiores que têm conhecimento para trazer o socorro, trazer o conforto, a consolação. Nós então queremos dizer aos irmãos que este ano, conforme as informações do plano superior, vamos ter um ano muito difícil mesmo. Mas se nós temos a nossa doutrina, por que então não conhecer de perto e depois nem só sentir consolado e confortado, como também pode levar para os outros aquela consolação, aquele conforto espiritual, porque é tão importante a gente ver aquela pessoa que entra chorando, desesperado, é aquela lágrima que está rolando, transformada agora num sorriso. Quantas vezes a gente tem percebido? Entra chorando e sai sorrindo, porque encontrou a paz espiritual. A paz espiritual é necessária. Não adianta ter fortunas, ter tanta coisa, possuir tanto e não ser feliz. Às vezes tem tudo de sobra, não pode, vamos dizer, fazer uma alimentação normal porque ele tem problema, ele não é alegre porque algo não está satisfazendo, ele tem tanta preocupação com o que ele possui que toma o tempo de pensar, de ser mais calmo e de ser feliz. Então, vamos pensar um pouco na espiritualidade. Amanhã ou depois estaremos nós do outro lado. Quando a pessoa desencarna, morre, o espírito sobrevive. Então, esta sobrevivência do espírito é aquilo que nós precisamos tanto. Nós agradecemos aos nossos companheiros, nossos irmãos presentes, pela atenção, pelo carinho, e vamos dizer, não adianta ficar com medo. Nós falamos porque sabemos que o planeta está já fazendo o seu trabalho, que seria a mudança. Como disse Jesus, que vai haver a separação do joio do trigo. Então, o mal está como do lado esquerdo e ele é o joio. Do lado direito está o trigo. Mas nós não vamos encontrar o trigo já moído, trabalhado. Vamos encontrar o trigo em grão. E o trigo em grão, ele precisa primeiro tirar aquela casquinha para depois encontrar aquela semente pura ali para trabalhar e depois alimentar. Então, eu quero dizer aos irmãos que falamos das dificuldades, porque se nós avisamos, os irmãos já se previnem, já se prepara. Agora, se nós estamos sabendo e não falamos, nós vamos falhar com os nossos companheiros, porque nós estamos falando das dificuldades, mas estamos já dando a orientação como suportar essas dificuldades e enfrentar tranquilamente.
Nós pedimos a Jesus que abençoe a todos e esperamos outras oportunidades com os irmãos para as nossas realizações. Que Deus abençoe a todos e dê muita paz, muita alegria. Muito obrigada.